A menopausa é um período em que a mulher vê uma série de mudanças acontecerem no seu próprio corpo. Essas mudanças podem ser desde aqueles calorões, que são chamados fogachos, irritabilidade, por exemplo. E na nossa especialidade, dentro da coloproctologia, isso também acontece. Dois grandes estudos mostram que aquelas mulheres na fase da menopausa, elas podem desenvolver quadros de constipação crônica, quer dizer, de intestino mais preso, com uma prevalência de mais ou menos 37,3%. Com o passar dos anos, a gente realmente tem uma tendência dessa piora da constipação, principalmente para as mulheres. Os homens também vão apresentar uma piora, mas é muito maior realmente no grupo das mulheres e principalmente nessa fase da menopausa. Mas por que será que isso acontece? Por que isso vai se alterando ao longo do tempo? Na verdade, a gente não tem exatamente uma só opinião, uma só questão, mas na verdade várias questões estão envolvidas nesse processo. A primeira delas é realmente a diminuição da produção dos hormônios ovarianos. Então, tanto o estrogênio quanto a progesterona, mas parece haver realmente a progesterona ser mais importante nessa ideia da diminuição da alteração do nosso intestino. A diminuição de outros hormônios, como os hormônios esteroidais produzidos pela adrenal. Isso também conta. Mas será que só a idade sozinha ela seria responsável também pela alteração do nosso intestino, pela dificuldade de evacuar ao longo do tempo? E a gente sabe que sim, porque 37% do nosso sistema nervoso entérico, ou seja, aquele sistema nervoso que está presente, é intrínseco do nosso intestino, ele também vai se perdendo ao longo do tempo. Fora isso, não só a idade e não só as alterações hormonais, elas podem conduzir para uma piora do nosso intestino. A gente sabe também que aquelas doenças crônicas, como diabetes, os problemas de tireoide, as medicações que nós vamos utilizando, tudo isso ela pode piorar e muito a nossa função intestinal. E na verdade parece ser um fator muito mais importante do que a idade isoladamente. Então essa diminuição também, por exemplo, de uma força na região do períneo, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma diminuição de força do períneo porque eles são músculos. Então da mesma forma que o músculo do braço ele vai ficando mais frouxo, a musculatura do períneo isso também acontece. E fora isso, a própria idade altera a nossa sensibilidade retal, o que vai corroborando e aumentando a possibilidade de uma constipação intestinal na fase da menopausa. Então tudo isso junto, ela vai piorando esse processo e aí a gente vai passando a ter uma constipação mais severa ao longo dos anos.